Ninguém queria adotar o filhote de caramelo cego, mas um idoso mudou o seu destino para sempre. Ninguém queria aquele filhote de caramelo cego. Logo nas primeiras horas da feira de adoção, entre o barulho das barracas, o cheiro de café passado na hora e os passos apressados de quem só queria dar uma olhadinha, ele permanecia ali, encolhido dentro de uma caixa simples, tateando o ar com o focinho. As pessoas paravam, liam o aviso, suspiravam e seguiam em frente. Algo naquele abandono silencioso apertava o peito e fazia pensar que aquele pequeno destino já estava decidido. Mas tudo muda quando um idoso de passos lentos atravessa a praça sem saber que aquele encontro vai transformar a própria vida. O latido baixo do filhote corta o barulho da feira e cria um instante de silêncio que ninguém mais percebe. É nesse momento que uma escolha inesperada começa a ser desenhada, cheia de desafios, sacrifícios e descobertas que vão muito além da adoção de um cachorro. Antes de continuar essa história que emocionou uma cidade inteira e provou que limitações não definem o valor de ninguém, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar histórias que aquecem o coração e ficam na memória. Porque o que começa com um filhote ignorado em uma caixa de papelão vai se transformar, pouco a pouco, em uma jornada de coragem, aprendizado e amor construído dia após dia. O dia amanheceu quente demais para aquela época do ano, com um sol que já queimava antes mesmo das 9 da manhã. A praça central da cidade começava a ganhar vida com barracas improvisadas, mesas de plástico e faixas coloridas balançando ao vento. O cheiro de café fresco misturava-se ao de pastel frito, criando uma atmosfera familiar para quem vivia ali há décadas. Era dia de feira de adoção, um evento mensal que atraía curiosos, famílias e voluntários cheios de esperança. Em meio a gaiolas organizadas, panfletos espalhados e vozes animadas, havia uma caixa de papelão simples, colocada discretamente perto do portão do abrigo móvel. Dentro dela, um filhote de caramelo permanecia encolhido, as patinhas tremendo levemente sobre o papel forrado com jornal. Seus olhos, opacos e sem foco, não reagiam à movimentação ao redor. Ainda assim, o focinho se mexia o tempo todo, tentando entender o mundo pelo cheiro e pelo som. Caramelo não sabia onde estava. Não entendia por que tantos passos passavam perto dele sem parar. Apenas sentia o chão vibrar, ouvia vozes que se aproximavam e se afastavam, e às vezes esticava o pescoço, soltando um latido baixo, quase um pedido de atenção. Cada vez que alguém parava diante da caixa, seu rabinho batia de leve, esperançoso. E, a cada vez que a pessoa ia embora, o rabinho parava, como se aprendesse um pouco mais sobre a espera. As conversas se repetiam. Ele é bonitinho, mas cego, dá trabalho demais. Quem vai querer um cachorro assim? As palavras não tinham significado para Caramelo, mas o tom tinha. Havia sempre um suspiro, uma pausa longa, e depois o som dos passos se afastando. O filhote sentia isso como um vazio que crescia dentro do peito pequeno. Helena, uma das voluntárias do abrigo, observava tudo de longe. Já conhecia aquele roteiro. Animais com alguma limitação quase nunca eram os primeiros a serem escolhidos. Mesmo assim, ela se aproximava da caixa de tempos em tempos, agachava-se e falava com voz doce, para que Caramelo não se sentisse completamente sozinho. Calma, pequenino, alguém vai te ver de verdade. Ela não dizia aquilo apenas para ele, mas também para si mesma. Enquanto isso, do outro lado da praça, Augusto caminhava devagar. Usava um chapéu de palha antigo e segurava um saquinho com remédios que havia acabado de buscar na farmácia. Seus passos eram curtos e cuidadosos, como se o chão exigisse respeito. O médico havia insistido que ele precisava caminhar um pouco todos os dias, e a praça era o único lugar plano suficiente para não cansá-lo rápido demais. Augusto não tinha vindo pela feira. Nem sabia que ela aconteceria naquele dia. Estava mais atento aos próprios pensamentos do que ao movimento ao redor. O som distante da rádio de um dos feirantes tocava uma música antiga, daquelas que falavam de saudade e tempo passando. Ele reconheceu a melodia e, por um instante, diminuiu ainda mais o passo. Foi então que ouviu um latido diferente. Não era alto, nem animado. Era um som curto, inseguro, quase como se pedisse licença para existir. Augusto parou. Olhou ao redor, confuso, tentando localizar a origem daquele chamado. O barulho da feira parecia engolir tudo, mas o latido se repetiu, um pouco mais perto. Sem entender por quê, ele mudou o caminho. A cada passo em direção à caixa de papelão, algo dentro dele se apertava. Quando finalmente se aproximou, viu o filhote. Pequeno, Caramelo,
com o focinho levantado e os olhos que não acompanhavam o movimento. Caramelo sentiu a presença diferente imediatamente. Um cheiro novo, mais calmo, sem pressa. Ele latiu outra vez e esticou a patinha para fora da caixa. Augusto agachou-se com dificuldade. Seus joelhos reclamaram, mas ele ignorou. Estendeu a mão devagar, deixando que o filhote sentisse seu cheiro antes do toque. Quando o Caramelo encostou o focinho em seus dedos, soltou um pequeno gemido satisfeito e abanou o rabo com mais força. Você não enxerga, né? Murmurou Augusto, mais para si do que para o cachorro. Helena percebeu a cena e se aproximou com cautela, acostumada a intervenções rápidas quando alguém demonstrava interesse. Ele nasceu assim, explicou, em tom gentil. É um filhote muito dócil, mas precisa de cuidados especiais. Augusto assentiu lentamente, sem tirar a mão de perto do cachorro. Caramelo agora lambia seus dedos, como se aquele contato fosse algo precioso demais para ser interrompido. Dá trabalho, continuou Helena, com honestidade. Adaptação da casa, acompanhamento, não é fácil. O idoso respirou fundo. Aquela palavra ecoou dentro dele, adaptação. Ele conhecia bem o significado. A vida inteira tinha sido uma sequência delas. Mesmo assim, levantou-se com cuidado e deu um passo para trás. Vou pensar, disse apenas. Caramelo sentiu o afastamento imediatamente. O cheiro se distanciou, o calor da mão sumiu. Ele latiu, um pouco mais alto desta vez, e tentou sair da caixa, tropeçando nas próprias patas. Helena o segurou com delicadeza. Augusto virou-se e foi embora, misturando-se novamente à multidão. Mas algo havia mudado. O som daquele latido o acompanhou pelo resto do caminho. Em casa, enquanto preparava um café simples e passava manteiga no pão, ele não conseguia afastar da mente a imagem do filhote tateando o ar. O rádio tocava baixo, preenchendo o silêncio da casa antiga. Augusto sentou-se à mesa e percebeu como tudo ali estava parado, exatamente no mesmo lugar há anos. Nenhum barulho inesperado, nenhuma presença além da sua. Pela primeira vez, aquilo pareceu pesado demais. Do outro lado da cidade, a feira terminava. Alguns cães tinham encontrado novos lares. Outros voltavam para o abrigo. A caixa de caramelo continuava no mesmo lugar. Quando o sol começou a baixar, Helena suspirou, já prevendo o desfecho. Vamos, pequenino, disse ela, pegando o filhote no colo. Hoje não foi o dia. Caramelo não entendia as palavras, mas sentia o cansaço. O corpo relaxou nos braços da voluntária, enquanto o cheiro da praça ficava para trás. Ainda assim, algo dentro dele permanecia atento, como se esperasse mais um som específico. Naquela noite, Augusto quase não dormiu. Levantou-se mais de uma vez, caminhou pela casa escura, guiando-se pela memória dos móveis. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, em silêncio, ouvindo apenas o próprio coração. Na manhã seguinte, sem dizer nada a ninguém, colocou o chapéu de palha e saiu mais cedo do que o habitual. Seus passos, embora lentos, tinham agora uma direção clara. E, pela primeira vez desde que nasceu, Caramelo estava prestes a sentir que nem toda espera é em vão. A manhã seguinte começou com um vento leve atravessando as ruas ainda vazias da cidade. As árvores da praça balançavam devagar, espalhando folhas secas pelo chão de pedra. O abrigo municipal ainda estava fechado ao público quando Augusto chegou. O portão de metal permanecia encostado, e o silêncio contrastava com a agitação do dia anterior. Ele parou diante da entrada, respirou fundo e sentiu um aperto no peito, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. Dentro do abrigo, Helena organizava os papéis da feira, anotando quais animais tinham sido adotados e quais retornariam para os canis. Era um trabalho que misturava alívio e frustração. Alívio pelos que encontraram um lar. Frustração pelos que continuavam esperando. Quando ouviu passos do lado de fora, levantou os olhos, surpresa por ver alguém tão cedo. Ela reconheceu Augusto imediatamente. Ele estava com o mesmo chapéu de palha, mas agora segurava uma sacola reutilizável nas mãos. Parecia mais tenso do que no dia anterior. Helena abriu o portão com cuidado, mantendo o tom respeitoso. Ela disse que o abrigo ainda não tinha aberto oficialmente, mas que podia ouvir o que ele precisava. Augusto demorou alguns segundos para responder. Olhou para dentro, como se buscasse algo além das paredes simples e do corredor estreito. O cheiro característico de ração, desinfetante e terra molhada veio ao seu encontro,
despertando nele uma sensação antiga de quintal e cuidado. Ele perguntou pelo filhote Caramelo. Helena sentiu o coração acelerar de leve. Fez um gesto para que ele entrasse e começou a caminhar pelo corredor. Enquanto andavam, explicou que o filhote tinha passado a noite tranquila, que era dócil e que, apesar da cegueira, reagia bem a sons e cheiros. Suas palavras tinham um cuidado especial, como se preparassem o terreno para algo importante. Caramelo estava em um espaço separado, forrado com cobertores simples. Ao ouvir passos desconhecidos, levantou a cabeça imediatamente. Seu focinho se mexeu rápido, captando o ar. O cheiro era o mesmo do dia anterior. Antes mesmo que Helena dissesse qualquer coisa, ele começou a abanar o rabo com força, batendo contra o chão. Augusto se agachou com mais cuidado desta vez. O filhote tateou até encontrar sua perna e encostou o corpo inteiro ali, buscando contato. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquele gesto simples tinha um peso enorme. Helena explicou as regras do abrigo com calma. Falou sobre o período de adaptação, sobre a necessidade de acompanhamento veterinário e sobre as mudanças que precisariam ser feitas na casa. Disse também que a adoção só seria confirmada depois de algumas semanas de observação. Augusto ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse que entendia. Comentou que a casa era simples, mas que podia ser ajustada. Contou que morava sozinho havia muitos anos e que tinha tempo. Não disse mais nada. Não falou de solidão nem de medo. Apenas afirmou que queria tentar. Helena pediu alguns minutos para preparar os documentos. Enquanto isso, deixou Augusto sozinho com Caramelo. O idoso sentou-se no chão, ignorando o desconforto nas costas. Passou a mão devagar pelo pelo áspero do filhote, que soltava pequenos sons satisfeitos. Caramelo não enxergava, mas sentia. Sentia o calor daquela presença, o ritmo calmo da respiração, a firmeza da mão que não tremia. Pela primeira vez, ele não se sentia em um lugar provisório. Quando Helena voltou, trouxe uma coleira simples e uma guia curta. Explicou que o ideal era começar com passeios pequenos e rotinas bem definidas. Entregou também um papel com orientações básicas e o telefone do abrigo. Augusto colocou a coleira com cuidado. Caramelo se assustou por um segundo, recuando, mas logo se acalmou quando sentiu a mão conhecida em seu pescoço. A guia fez um leve som ao ser presa, e aquele barulho ficou gravado na memória do filhote. A saída do abrigo foi lenta. Cada passo de Caramelo era incerto. Ele esbarrava de leve nas paredes, parava, cheirava o chão, avançava de novo. Augusto acompanhava o ritmo, sem pressa. Helena observava de longe, com um sorriso contido e os olhos marejados. O caminho até a casa de Augusto foi feito a pé. O bairro era antigo, com casas baixas e portões de ferro. O som de um rádio distante tocava uma música sertaneja antiga. Caramelo prestava atenção em tudo. O chão mudava de textura, da calçada irregular para a terra batida em alguns trechos. Cada mudança era registrada em seu corpo. Ao chegar em casa, Augusto abriu o portão devagar. O rangido do metal foi alto demais, e Caramelo se assustou, puxando a guia. Augusto parou imediatamente, abaixou-se e falou com voz baixa. Não eram palavras elaboradas. Era apenas um som calmo, constante. O filhote relaxou aos poucos. O quintal tinha cheiro de terra seca e plantas antigas. Havia um limoeiro no canto e um banco de madeira perto da parede. Augusto guiou Caramelo até o centro do espaço e soltou a guia. O filhote deu alguns passos inseguros, rodou em círculos e sentou-se, confuso. Dentro da casa, Augusto começou a observar tudo com outros olhos. O tapete da sala parecia agora um obstáculo. A mesa baixa, um risco. Ele passou a manhã inteira reorganizando o espaço. Guardou objetos, afastou cadeiras, deixou os caminhos mais livres. Cada mudança era feita com esforço físico e emocional. Era como se estivesse rearrumando a própria vida. Caramelo acompanhava os sons. O arrastar de móveis, o bater de portas, o abrir e fechar de gavetas. Em alguns momentos, choramingava baixo, inseguro com tantas mudanças. Augusto parava o que estava fazendo e ia até ele, sentando-se no chão, oferecendo contato. A presença constante foi criando uma sensação nova para ambos. Na hora do almoço, Augusto percebeu que não tinha comprado ração. Saiu novamente, deixando Caramelo dentro de casa. O filhote ficou inquieto ao ouvir o portão se fechar.
Caminhou pela sala, esbarrou na parede e deitou-se perto da porta, esperando. O tempo parecia mais longo quando se estava sozinho. Quando Augusto voltou, trouxe uma sacola pesada. Dentro dela, ração, um pote de água e um brinquedo simples que fazia barulho ao ser apertado. O som chamou a atenção de Caramelo imediatamente. Ele se aproximou, curioso, e começou a brincar, desajeitado, mas feliz. Os dias seguintes foram de adaptação constante. Augusto estabeleceu horários. Acordava cedo, colocava água fresca, cantava uma cantiga antiga enquanto preparava o café. Descobriu, quase por acaso, que Caramelo respondia melhor quando ele cantava. O tom contínuo parecia orientar o filhote pelo espaço. A vizinhança começou a perceber a presença nova. Dona Celina, a vizinha da casa ao lado, apareceu no portão em uma tarde quente. Trazia um prato com bolo caseiro e curiosidade nos olhos. Perguntou sobre o cachorro. Augusto contou a história com poucas palavras. Dona Celina se aproximou devagar, falou com Caramelo e deixou que ele cheirasse sua mão. O filhote aceitou o contato, abanando o rabo. Dona Celina comentou que sempre teve cachorros e que admirava a coragem de Augusto. Passou a aparecer com frequência, oferecendo ajuda, trazendo dicas, compartilhando histórias. Para Augusto, aquilo era um retorno inesperado ao convívio. Para Caramelo, era mais uma voz amiga para reconhecer. Nem tudo era simples. Caramelo teve dificuldade para aprender o caminho até o pote de água. Muitas vezes, esbarrava e derramava tudo. Augusto precisava limpar, trocar o pano, repetir o processo. O cansaço aparecia no fim do dia. As pernas doíam, as costas reclamavam. Em alguns momentos, Augusto se sentava no banco do quintal e fechava os olhos, respirando fundo, questionando se tinha feito a escolha certa. Caramelo sentia essas pausas. Aproximava-se devagar e encostava o corpo na perna do idoso. O contato silencioso parecia dizer que estavam juntos naquele esforço. Uma tarde, um barulho inesperado vindo da rua assustou Caramelo. Uma motocicleta acelerou alto demais. O filhote correu sem direção, bateu em uma cadeira e chorou alto. Augusto correu até ele, o pegou no colo com dificuldade e o segurou firme, sentindo o coração do cachorro bater acelerado contra o seu peito. Foi naquele momento que Augusto percebeu o tamanho da responsabilidade. Não era apenas cuidar. Era estar presente mesmo quando o medo surgia. Era aprender a ser apoio. Com o passar das semanas, a casa mudou de atmosfera. Os sons ficaram mais vivos. O cheiro de ração misturava-se ao de café. O silêncio absoluto deu lugar a uma rotina cheia de pequenos ruídos. Caramelo começou a se movimentar com mais segurança. Decorou o espaço com o corpo. Sabia onde ficava a porta, onde o sol batia à tarde, onde Augusto costumava sentar. Augusto, por sua vez, sentia algo se reorganizando dentro dele. A solidão já não ocupava tanto espaço. O tempo parecia ter outro ritmo. Cada pequeno avanço de Caramelo era uma vitória silenciosa. Cada dificuldade superada tinha um custo físico, emocional, mas também trazia um sentido novo para os dias. Ao final daquele primeiro mês juntos, Augusto levou Caramelo de volta ao abrigo para avaliação. Helena observou atentamente. Viu como o filhote seguia o som da voz de Augusto, como se acalmava ao toque. Sorriu satisfeita. Ela disse que a adaptação estava indo muito bem. Augusto voltou para casa com Caramelo no colo, sentindo um orgulho discreto. Ainda havia muito a aprender, muitos desafios pela frente. Mas, naquele momento, algo era claro para ambos, mesmo sem palavras. Eles já não estavam sozinhos. Com a chegada do segundo mês, a rotina entre Augusto e Caramelo começou a ganhar contornos mais definidos. As manhãs eram marcadas pelo mesmo ritual. O idoso acordava cedo, antes do sol aquecer o telhado de telhas antigas, colocava água para ferver e, enquanto o café passava, começava a cantarolar baixinho. Eram cantigas antigas, aprendidas no rádio quando ainda era jovem. Caramelo, mesmo dormindo, reagia ao som. As orelhas se mexiam, o rabo batia devagar no chão, e logo ele se levantava, seguindo a voz que já reconhecia como guia. O filhote ainda tropeçava às vezes, mas agora parecia menos assustado. Seu corpo aprendia o espaço pouco a pouco. Sabia onde ficava o canto mais fresco da casa, onde o sol batia forte no meio da manhã e onde o cheiro de comida anunciava a hora certa.
Augusto observava essas pequenas conquistas com atenção. Cada avanço trazia satisfação, mas também o lembrava de que tudo exigia constância. As caminhadas curtas pela calçada passaram a fazer parte do dia. Augusto prendia a guia com cuidado e avisava Caramelo antes de sair, sempre com a mesma frase dita em tom calmo. O portão rangia, e o filhote já não se assustava tanto. Ainda hesitava ao sentir o chão diferente, mas confiava no ritmo lento do idoso. A rua tinha sons variados. Passos de vizinhos, vozes distantes, o apito do vendedor de pamonha. Caramelo parava muitas vezes, cheirava o ar e seguia. Dona Celina tornou-se presença frequente nessas caminhadas. Às vezes aparecia na porta com uma sacola de frutas, outras apenas para conversar. Ela falava com Caramelo como se ele pudesse responder com palavras. Contava histórias do bairro, comentava sobre o clima e elogiava a paciência de Augusto. Para ela, aquele cachorro não era um problema, mas um sinal de coragem. A motivação de Dona Celina era clara. Ela se sentia menos sozinha desde que aquele filhote chegou à rua. A casa de Augusto deixará de ser silenciosa, e isso refletia na vizinhança inteira. Nem todos, porém, reagiam da mesma forma. Alguns vizinhos olhavam com desconfiança. Comentavam que um cachorro cego poderia se machucar, que dava trabalho demais para alguém da idade de Augusto. Ele ouvia, mas não respondia. Guardava tudo para si. Por dentro, essas falas despertavam dúvidas antigas. Havia noites em que se sentava na cama e ficava em silêncio, questionando se estava realmente preparado para aquilo. Caramelo percebia essas mudanças de humor. Quando Augusto se recolhia mais cedo ou falava menos, o filhote se aproximava, encostava o focinho em sua perna e ficava ali, quieto. Não havia compreensão racional, apenas presença. Essa troca silenciosa fortalecia o vínculo entre os dois. Em uma tarde quente, um episódio inesperado trouxe tensão. Enquanto Augusto regava as plantas do quintal, um barulho forte vindo da rua fez Caramelo se assustar. Era um caminhão passando rápido demais, levantando poeira e fazendo o chão vibrar. O filhote correu sem direção, esbarrou no banco de madeira e caiu. Chorou alto, um som que atravessou o peito de Augusto como um susto físico. Ele largou a mangueira e foi até Caramelo, ajoelhando-se com dificuldade. Pegou o filhote no colo, sentindo o corpo trêmulo. Falou baixo, repetindo o nome dele, respirando fundo para transmitir calma. Demorou alguns minutos até que o cachorro se aquietasse. Augusto percebeu o quanto ainda havia de vulnerável naquele pequeno ser e o quanto precisava estar atento o tempo todo. Depois desse episódio, Augusto tomou uma decisão. Passou a fechar o portão com mais cuidado e a evitar horários de maior movimento. Também improvisou pequenas referências sonoras no quintal, pendurando objetos que faziam barulho. Leve com o vento. Não era algo ensinado por ninguém. Era aprendizado na prática, fruto da observação e do erro. Alguns dias depois, Helena apareceu para uma visita de acompanhamento. Ela caminhou pela casa observando as mudanças. Reparou nos móveis afastados, nos sinos improvisados, no cuidado evidente em cada detalhe. Caramelo reconheceu a voz dela imediatamente e abanou o rabo, aproximando-se com confiança. Helena se agachou e acariciou o filhote. Comentou que ele estava mais forte, mais tranquilo. Perguntou a Augusto como ele estava se sentindo. Ele respondeu com honestidade contida. Disse que era cansativo, que havia dias difíceis, mas que não se arrependia. Helena sorriu e disse que aquilo era visível. Explicou que o abrigo estava pensando em promover uma pequena caminhada solidária no bairro, para mostrar histórias como a de Caramelo. Não fez convite direto. Apenas mencionou a ideia. A proposta ficou na mente de Augusto. A ideia de se expor, de caminhar com Caramelo em um evento público, trouxe insegurança. Ele nunca gostou de chamar atenção. Ao mesmo tempo, algo dentro dele reconhecia a importância de mostrar que o filhote era capaz. Os dias seguintes foram marcados por tentativas. Augusto passou a caminhar um pouco mais com Caramelo, sempre respeitando os limites. No começo, o filhote se cansava rápido. Parava, sentava no chão e recusava-se a seguir. Augusto então se sentava também, esperava, cantava baixinho. Não havia pressa. Quando Caramelo se levantava, continuavam. Cada pequena vitória tinha um custo. Augusto chegava em casa exausto, com as pernas doloridas.
Às vezes precisava se apoiar na mesa para respirar fundo. Em uma dessas tardes, Dona Celina percebeu o esforço e insistiu para que ele aceitasse ajuda. Ofereceu-se para acompanhar algumas caminhadas. Augusto relutou, mas acabou aceitando. Essa presença extra mudou a dinâmica. Caramelo passou a reconhecer mais uma voz, mais um ritmo. Dona Celina caminhava ao lado, avisando sobre desníveis, elogiando cada passo do filhote. A confiança de Caramelo cresceu. Ele começou a levantar a cabeça com mais firmeza, a andar com menos hesitação. Em casa, Augusto percebeu outra mudança. Sua própria visão parecia mais cansada ao fim do dia. Precisava aproximar os objetos para enxergar melhor. Não comentou com ninguém. Guardou essa preocupação para si, como fazia com tantas outras coisas. Ainda assim, começou a organizar a casa de forma ainda mais funcional, pensando não só em Caramelo, mas também em si mesmo. Uma tarde de chuva trouxe um momento de intimidade silenciosa. A água batia no telhado, criando um som constante e acolhedor. Caramelo se encolheu perto de Augusto no sofá. O cheiro de terra molhada invadia a sala. Augusto passou a mão pelo pelo do cachorro e ficou ali, em silêncio, sentindo o calor daquele corpo pequeno. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o peso da casa vazia. Com o passar das semanas, o bairro passou a enxergar Caramelo de outra forma. As crianças diminuíram o ritmo quando passavam pela casa. Alguns vizinhos começaram a cumprimentar Augusto com mais frequência. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas significativas. No final do segundo mês, Helena voltou a ligar. Disse que a caminhada solidária aconteceria dali a algumas semanas. Perguntou se Augusto consideraria participar. Ele não respondeu de imediato. Olhou para Caramelo, que dormia tranquilo aos seus pés. Pensou no medo, no cansaço, nas dúvidas. Pensou também no caminho que haviam percorrido até ali. Disse que precisava pensar. Naquela noite, Augusto teve dificuldade para dormir. Levantou-se, caminhou pela casa escura, guiando-se pelos sons conhecidos. Caramelo levantou junto, seguindo de perto. Quando Augusto parou, o filhote encostou nele, firme, presente. Foi ali, naquele silêncio compartilhado, que Augusto começou a entender que não se tratava apenas de cuidar de um cachorro cego. Tratava-se de aprender a caminhar novamente, mesmo sem enxergar tudo com clareza. O terceiro mês começou com dias mais frios e manhãs cobertas por uma névoa leve que demorava a se dissipar. A casa de Augusto parecia diferente sob aquela luz suave. O som do rádio ficava mais baixo, quase respeitoso, e o cheiro de café quente tornava-se ainda mais presente. Caramelo adaptava-se ao clima, procurando os cantos mais quentes da casa e encolhendo o corpo quando o vento passava pelo quintal. A proposta da caminhada solidária não saía da cabeça de Augusto. Ele não tinha dado uma resposta a Helena, mas a ideia permanecia ali, insistente. Sempre que caminhava com Caramelo pela calçada, imaginava como seria fazer aquilo em meio a outras pessoas, outros sons, outros estímulos. A insegurança crescia junto com a sensação de responsabilidade. Em uma dessas caminhadas, algo simples aconteceu. Caramelo, ao ouvir a voz de uma criança do outro lado da rua, desviou o caminho e quase caiu no desnível da calçada. Augusto segurou a guia a tempo, puxando com mais força do que gostaria. O filhote se assustou e sentou no chão, tremendo. Augusto ajoelhou-se com dificuldade, pediu calma, passou a mão pelo dorso do cachorro. O coração batia acelerado. Ele percebeu o quanto ainda precisava aprender sobre antecipar os movimentos de Caramelo. Aquele episódio trouxe uma decisão prática. Augusto passou a observar a rua com mais atenção antes de sair. Ajustou os horários das caminhadas para momentos mais tranquilos. Criou pequenos comandos sonoros, sempre usando o mesmo tom, para avisar Caramelo sobre paradas, degraus e mudanças no caminho. Não era algo técnico, mas funcionava. Aos poucos, o filhote começou a reagir melhor, reduzindo os tropeços. Dona Celina continuava presente. Ela se ofereceu para ensinar Augusto algumas coisas que aprenderá ao longo da vida com cães. Mostrou como usar o som da própria respiração para acalmar o animal, como tocar sempre no mesmo ponto do corpo para indicar direção. Esses encontros no portão tornaram-se frequentes. O bairro passou a ver aquela cena como parte da rotina. Um idoso, um cachorro caramelo cego e uma vizinha atenta, compartilhando o fim de tarde. Enquanto isso,
Helena preparava o evento. No abrigo, ela organizava papéis, buscava autorizações e conversava com comerciantes locais para conseguir apoio. Sua motivação era clara. Queria mudar a forma como a cidade enxergava animais com deficiência. A história de Caramelo tornará-se uma referência silenciosa. Ela sabia que não podia forçar Augusto, mas também acreditava que aquela caminhada poderia ser transformadora. Em casa, Augusto enfrentava seus próprios limites. Em algumas manhãs, demorava mais para focar a visão. Precisava de mais tempo para ajustar os olhos à claridade. Ao ler o jornal, aproximava o papel do rosto sem perceber. Esses sinais o deixavam inquieto. Ele não falava sobre isso, mas passava a testar a casa com mais cuidado, fechando os olhos por alguns segundos enquanto caminhava, tentando sentir o espaço como o Caramelo fazia. Esses momentos despertavam empatia e medo ao mesmo tempo. Augusto sentia o peso da idade de forma mais concreta. Ainda assim, havia uma determinação silenciosa em não recuar. Ele tinha assumido aquele compromisso, e isso dava sentido aos dias. Uma tarde chuvosa trouxe um imprevisto. Caramelo, inquieto com o som da chuva forte, começou a andar pela casa sem direção, esbarrando nos móveis. Augusto tentou acalmá-lo com a voz, mas o barulho do telhado dificultava. O filhote se assustou ainda mais e acabou derrubando um vaso pequeno. O som do objeto quebrando fez Caramelo se encolher no canto, choramingando. Augusto demorou alguns segundos para reagir. O coração acelerou, a respiração ficou curta. Aquele caos doméstico, por menor que fosse, trouxe à tona o medo de não dar conta. Ele se aproximou devagar, sentou no chão e puxou Caramelo para perto. Abraçou o filhote com cuidado, sentindo o corpo trêmulo se acalmar aos poucos. Ficaram assim por um tempo, enquanto a chuva diminuía lá fora. Depois, Augusto limpou o chão com calma. Jogou fora os cacos do vaso, secou a água, reorganizou o espaço. Cada movimento era uma reafirmação de que problemas existiam para serem resolvidos, não para provocar desistências. No dia seguinte, Helena apareceu sem avisar. Queria ver como o Caramelo estava se saindo. Encontrou Augusto no quintal, pendurando novos objetos sonoros nas plantas. Ele explicou o que tinha acontecido na noite anterior. Helena ouviu com atenção e disse que aquele tipo de situação era comum, mesmo com cães que enxergam. Reforçou que a adaptação não era linear. Foi nesse encontro que Helena fez o convite de forma direta. Perguntou se Augusto aceitaria participar da caminhada solidária, não como exemplo perfeito, mas como alguém real, com dificuldades e aprendizados. Disse que não haveria pressão, que poderiam adaptar o percurso e o ritmo. Augusto pediu alguns dias para responder. Helena respeitou e se despediu, deixando no ar uma expectativa silenciosa. Nos dias seguintes, Augusto observou Caramelo com ainda mais atenção. Percebeu o quanto o filhote havia crescido. O corpo estava mais firme, os movimentos mais confiantes. Havia momentos em que Caramelo parecia guiar Augusto, parando antes de um degrau ou se ajustando ao ritmo dele. Essa inversão sutil de papéis mexeu com o idoso de forma profunda. Em uma manhã fria, Augusto levou Caramelo até a praça onde tudo havia começado. Não era dia de feira. O lugar estava tranquilo, com poucos bancos ocupados. Ele sentou-se em um dos bancos, deixou Caramelo explorar o entorno com cuidado. O cheiro de grama molhada, o som distante da fonte, os pássaros. Caramelo parecia relaxado, curioso. Augusto fechou os olhos por um instante. Lembrou-se do primeiro encontro, da dúvida, do medo. Sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. Percebeu que aquela caminhada solidária não era apenas sobre mostrar o cachorro. Era sobre aceitar ajuda, sobre permitir que outros participassem da história. Na volta para casa, tomou uma decisão. Ao chegar, ligou para Helena. Disse que aceitaria participar, desde que pudessem ajustar tudo ao ritmo de Caramelo e ao seu próprio. Helena respondeu com entusiasmo contido, garantindo que isso seria respeitado. A notícia se espalhou devagar pelo bairro. Dona Celina comemorou. Disse que estaria presente, oferecendo apoio. Alguns vizinhos demonstraram curiosidade. Outros mantiveram reservas. Augusto sentiu o peso da escolha, mas também uma energia nova. Os dias seguintes foram de preparação cuidadosa. Augusto passou a caminhar com Caramelo em horários diferentes, simulando ambientes mais movimentados.
Pediu ajuda a Dona Celina para criar sons variados, batendo palmas de longe, falando mais alto. Caramelo reagia com cautela, mas também com confiança crescente. Cada treino deixava Augusto mais cansado. As pernas doíam, a respiração ficava pesada. À noite, sentia o corpo reclamar. Ainda assim, havia uma satisfação silenciosa em cada pequeno avanço. Cada passo dado era uma conquista compartilhada. A casa também se transformava. Augusto colocou tapetes antiderrapantes, reorganizou ainda mais os móveis, pensando no futuro. Percebia que aquelas mudanças serviam tanto para Caramelo quanto para ele próprio. Era um aprendizado duplo, constante. Em um fim de tarde, sentado no banco do quintal, Augusto observou Caramelo deitado ao sol fraco do inverno. O filhote respirava tranquilo, o corpo relaxado. O idoso sentiu uma emoção difícil de nomear. Não era apenas carinho. Era parceria. Ele sabia que a caminhada solidária traria desafios. Sabia que não seria fácil. Mas também sabia que não estava mais caminhando sozinho. O quarto mês começou com uma mudança perceptível no ar da cidade. As manhãs ficaram mais claras, e o frio já não era tão intenso. A luz entrava pela janela da sala com mais força, desenhando sombras diferentes no chão que Caramelo aprendia a reconhecer pelo calor que deixavam. Augusto percebeu que o cachorro se orientava não apenas pelos sons, mas também por essas variações de temperatura. Era mais um detalhe que se somava ao mapa invisível que o filhote construía dentro de si. A preparação para a caminhada solidária passou a ocupar parte importante da rotina. Helena visitava a casa com mais frequência, sempre respeitando os horários de descanso de Augusto. Ela trazia informações sobre o percurso, explicava que seria curto, em volta da praça, com pausas planejadas. Mostrava folhetos simples, falava do apoio de alguns comerciantes locais e da presença de voluntários para ajudar na organização. Tudo era pensado para evitar excessos. Mesmo assim, Augusto sentia um aperto no peito sempre que imaginava o dia do evento. Não era medo do cachorro falhar. Era medo de seu próprio corpo não acompanhar. Em alguns dias, acordava com as pernas pesadas e a visão embaçada. Demorava mais para se situar no espaço ao levantar da cama. Nessas manhãs, sentava-se na beira do colchão e respirava fundo, esperando o corpo responder. Caramelo parecia perceber esses momentos. Aproximava-se devagar, encostava o focinho na mão de Augusto e ficava ali, em silêncio. O toque constante trazia uma sensação de estabilidade. Era como se o cachorro dissesse que o tempo podia ser ajustado, que não havia necessidade de pressa. As caminhadas de treino continuavam. Dona Celina acompanhava algumas, enquanto em outras Helena aparecia para observar. Em uma tarde mais movimentada, com carros passando e pessoas conversando alto, Caramelo mostrou sinais de insegurança. Parou no meio da calçada e recusou-se a avançar. Augusto sentiu a tensão na guia e parou imediatamente. Abaixou-se, falou com calma, cantou uma das cantigas antigas. Demorou alguns minutos, mas Caramelo voltou a andar, ainda hesitante. Essa pequena vitória teve um custo. Augusto chegou em casa exausto, precisou se sentar por um longo tempo antes de conseguir preparar o almoço. As mãos tremiam levemente. Ele percebeu que estava exigindo mais do próprio corpo do que costumava. Aquilo trouxe uma dúvida incômoda. Até onde poderia ir sem si? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Prejudicar? Naquela noite, quase não dormiu. O rádio ficou ligado baixo, como companhia. Pensou em cancelar a participação na caminhada. Pensou em dizer a Helena que não se sentia preparado. Mas, ao olhar para Caramelo dormindo tranquilo no canto da sala, sentiu que recuar também teria um custo emocional alto demais. No dia seguinte, tomou uma decisão prática. Procurou a unidade de saúde do bairro e marcou uma consulta para avaliar a visão. Não contou a ninguém. Queria entender seus limites antes de seguir adiante. Enquanto esperava o atendimento, ficou sentado observando o movimento da rua. Pessoas indo e vindo, cada uma com seu próprio ritmo. Aquela espera silenciosa o fez refletir sobre o quanto havia se fechado para o mundo ao longo dos anos. O atendimento foi simples. Recebeu orientações, ajustes, recomendações de cuidado. Nada que o impedisse de seguir com a rotina,
desde que respeitasse pausas e não se exigisse além do necessário. Saiu de lá mais tranquilo, com a sensação de que ainda havia espaço para adaptação. Ao chegar em casa, encontrou Dona Celina no portão. Ela trazia notícias da caminhada. Contou que algumas senhoras do bairro estavam animadas, que haviam comentado sobre o cachorro cego que aprendia a andar guiado pela voz. Falava com entusiasmo, como se aquela história já não fosse apenas de Augusto e Caramelo, mas de todos ao redor. Essa percepção mexeu com ele. Até então, tinha encarado tudo como algo íntimo, quase secreto. Agora entendia que a presença de Caramelo havia provocado mudanças além dos muros da casa. As pessoas estavam observando, refletindo, mudando pequenos comportamentos. Os dias seguintes trouxeram um obstáculo inesperado. Um grupo de moradores do condomínio próximo à praça demonstrou resistência ao evento. Alegavam que a caminhada poderia causar transtornos, barulho, circulação excessiva. Helena ficou preocupada. Aquela oposição não era agressiva, mas poderia inviabilizar parte da organização. Augusto soube da situação por Dona Celina, que estava envolvida nas conversas. A notícia o deixou inquieto. Sentiu-se, de certa forma, responsável pelo problema. Pensou em desistir para evitar conflitos. Mais uma vez, o peso da escolha apareceu. Dona Celina, porém, não aceitou a ideia de recuo. Organizou conversas, explicou o propósito do evento, falou da importância de dar visibilidade a histórias como a de Caramelo. Algumas vizinhas se juntaram a ela. Um abaixo-assinado começou a circular, simples, feito à mão. Não era uma disputa, mas um pedido coletivo por empatia. Essa mobilização trouxe uma reviravolta significativa. Os moradores resistentes aceitaram ajustar horários e limites, desde que tudo fosse feito com cuidado. A caminhada foi mantida, com pequenas alterações no percurso. Helena avisou Augusto, aliviada. Ele ouviu em silêncio e sentiu um misto de gratidão e responsabilidade. A história tinha ganhado proporções maiores do que imaginava. Enquanto isso, Caramelo continuava seu aprendizado diário. Em casa, passou a se mover com ainda mais segurança. Aprendeu a localizar o pote de água pelo som específico que Augusto fazia ao enchê-lo. Descobriu o caminho até o banco do quintal, onde gostava de deitar ao sol. Essas conquistas pareciam pequenas, mas eram resultado de esforço constante. Em uma tarde clara, Augusto decidiu testar um recurso que Helena havia mencionado semanas antes. Um guia adaptado, com uma leve estrutura que ajudava a proteger o focinho do cachorro. Ele apresentou o objeto a Caramelo com cuidado, deixando que cheirasse, que se acostumasse ao som e ao peso. O filhote estranhou no começo, recuou, tentou tirar com a pata. Augusto teve paciência. Não forçou. Repetiu o processo por dias, sempre aos poucos. Quando finalmente saíram para a rua com o guia adaptado, Caramelo caminhou com mais confiança. Esbarrou menos, levantou a cabeça com mais firmeza. Augusto sentiu uma alegria silenciosa. Aquela ferramenta, apresentada com calma, tornava o mundo um pouco mais acessível para ambos. A poucos dias do evento, Helena fez uma última visita. Conferiu horários, combinou pontos de apoio, reforçou que haveria pausa sempre que necessário. Olhou para Augusto e disse que ele podia desistir a qualquer momento, sem explicações. Ele agradeceu, mas não respondeu. O olhar estava firme. Na véspera da caminhada, a casa estava especialmente silenciosa. Augusto preparou a comida de Caramelo com cuidado extra. Organizou a guia, o guia adaptado, uma garrafa de água. Deitou-se mais cedo, tentando descansar. O sono veio aos poucos, entrecortado por pensamentos e lembranças. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador. O céu estava limpo. O ar, fresco. Caramelo levantou junto, atento. Augusto sentiu o coração bater mais rápido, mas também uma estranha calma. Vestiu-se devagar, colocou o chapéu de palha, respirou fundo. Ainda não era o momento de sair. Havia um tempo de espera. Um tempo para sentir tudo o que havia sido construído até ali. Sentou-se no banco do quintal com Caramelo ao lado. Passou a mão pelo pelo do cachorro, sentindo a textura áspera e familiar. Independentemente do que acontecesse na caminhada, Augusto sabia que algo já tinha sido conquistado. Ele havia aprendido a dividir o caminho, a aceitar ajuda, a respeitar limites. Caramelo, por sua vez, tinha aprendido a confiar, a avançar mesmo sem enxergar,
guiado por sons, cheiros e pela presença constante de alguém que não desistia. Ali, naquele quintal simples, antes mesmo de qualquer passo público, já existia uma vitória silenciosa. O dia da caminhada amanheceu com um céu claro e um vento suave que atravessava as ruas ainda tranquilas. Augusto acordou cedo, como sempre, mas naquela manhã o corpo parecia mais desperto, apesar da tensão silenciosa que carregava. Preparou o café com movimentos cuidadosos, atento ao som da água fervendo e ao cheiro forte que se espalhava pela cozinha. Caramelo acompanhava tudo de perto, atento aos ruídos diferentes, sentindo que aquela não era uma manhã comum. Antes de sair, Augusto sentou-se por alguns minutos na cadeira da sala. Respirou fundo, fechou os olhos e deixou que o silêncio o envolvesse. Sentia o coração bater mais rápido, mas havia também uma sensação de propósito que não sentia há muito tempo. Colocou a coleira e o guia adaptado em Caramelo com calma, repetindo os mesmos gestos de sempre. O filhote aceitou com naturalidade, abanando o rabo. Ao abrir o portão, o som da rua parecia mais intenso do que nos outros dias. Vozes, passos, risadas. A praça já estava movimentada. Barracas simples haviam sido montadas, com faixas coloridas e cartazes feitos à mão. O cheiro de pipoca doce e café fresco misturava-se ao ar da manhã. Caramelo parou por um instante, confuso com tantos estímulos. Augusto sentiu a tensão na guia e parou também. Falou com voz baixa, cantando a cantiga que já fazia parte da rotina. O filhote se acalmou e seguiu. Helena estava perto do ponto de partida, conversando com voluntários. Ao ver Augusto se aproximar, abriu um sorriso contido, daqueles que misturam alegria e cuidado. Aproximou-se devagar, cumprimentou e falou com Caramelo, que reconheceu a voz e abanou o rabo. Ela explicou que o percurso seria feito em partes, com pausas planejadas. Disse que ele poderia parar quando quisesse. Dona Celina também estava lá, com um chapéu semelhante ao de Augusto e um olhar atento. Ela se posicionou ao lado, pronta para ajudar. Outras pessoas do bairro começaram a se aproximar. Algumas conheciam Caramelo apenas de vista. Outras tinham ouvido a história. Havia curiosidade, mas também respeito. Quando a caminhada começou, Augusto deu o primeiro passo com cuidado. Caramelo seguiu, atento ao som da voz do idoso. O chão da praça era diferente da calçada de casa, mais irregular. O filhote hesitou em alguns pontos, parou, cheirou o ar. Augusto acompanhava o ritmo, sem puxar, sem pressionar. A cada pausa, respirava fundo, sentindo o corpo reagir. Os primeiros metros foram os mais difíceis. O barulho era constante. Crianças riam, adultos conversavam. Um carrinho de pipoca estourava grãos. Caramelo se assustou em um momento e recuou. Augusto parou imediatamente. Abaixou-se com cuidado, falou com ele, tocou o guia adaptado para que o filhote sentisse a segurança do objeto. Depois de alguns segundos, Caramelo avançou novamente. O público observava em silêncio respeitoso. Não havia aplausos nem comentários altos. Apenas olhos atentos acompanhando cada passo. Helena percebeu o esforço visível de Augusto. As pernas dele tremiam levemente. Ela se aproximou e perguntou se ele queria parar. Augusto negou com a cabeça, mas diminuiu o ritmo. A primeira pausa aconteceu perto de uma árvore grande. Augusto sentou-se em um banco. Caramelo deitou ao lado, respirando rápido. Dona Celina ofereceu água. Augusto bebeu alguns goles, sentindo o coração desacelerar. Olhou ao redor e percebeu quantas pessoas estavam ali. Sentiu um misto de orgulho e vulnerabilidade. Nunca gostou de ser observado, mas naquele momento entendeu que não era julgamento. Era atenção. Depois da pausa, seguiram novamente. O percurso parecia mais fácil agora. Caramelo caminhava com mais confiança, orientando-se pelos sons que Augusto fazia com a voz e com os pés. Em um trecho, o filhote parou antes de um pequeno desnível no chão, como se antecipasse o obstáculo. Augusto percebeu e sorriu, emocionado. Aquela pequena atitude mostrava o quanto Caramelo havia aprendido. O cansaço começou a pesar na metade do percurso. Augusto sentia as pernas rígidas, a respiração curta. Em um momento, precisou apoiar a mão no ombro de Dona Celina para manter o equilíbrio. Aquilo foi difícil para ele. Aceitar ajuda sempre foi um desafio. Ainda assim, deixou-se apoiar.
O custo daquela escolha foi o confronto com o próprio orgulho. O ganho foi a continuidade do caminho. Quando chegaram ao último trecho, o sol já estava mais alto. A luz refletia nas faixas coloridas. O som da fonte da praça era constante. Caramelo parecia cansado, mas determinado. Augusto sentiu um nó na garganta ao perceber que estavam perto do fim. Os últimos passos foram lentos. Cada movimento parecia carregar o peso de meses de adaptação, de dúvidas, de esforço. Quando finalmente alcançaram o ponto final, um silêncio tomou conta do espaço por alguns segundos. Em seguida, as pessoas começaram a bater palmas, não de forma explosiva, mas sincera. Era um reconhecimento silencioso de algo que ia além da caminhada em si. Augusto sentou-se novamente, agora com o corpo inteiro pedindo descanso. Caramelo deitou ao seu lado, encostando a cabeça em sua perna. O toque simples trouxe uma emoção forte. Augusto passou a mão pelo pelo do cachorro e sentiu os olhos marejarem. Não tentou esconder. Helena se aproximou, emocionada. Disse que aquele momento era importante, que mostrava que limitações não definiam capacidade. Augusto ouviu, mas não respondeu. Para ele, as palavras eram secundárias. O que importava era o que havia sido vivido. Depois da caminhada, as pessoas se aproximaram para conhecer Caramelo. Faziam isso com cuidado, seguindo as orientações. Falavam com voz calma, deixavam o filhote cheirar as mãos. Caramelo reagia bem, embora demonstrasse cansaço. Augusto percebeu o limite e decidiu ir embora antes que o excesso de estímulo se tornasse um problema. No caminho de volta, o bairro parecia diferente. As ruas estavam mais calmas. O silêncio parecia mais acolhedor. Augusto caminhava devagar, sentindo o peso do corpo, mas também uma leveza interior inesperada. Ao chegar em casa, tirou a coleira de Caramelo com cuidado. O filhote bebeu água e deitou-se imediatamente, exausto. Augusto sentou-se no banco do quintal e ficou ali por um longo tempo, olhando o céu. O corpo doía. As pernas reclamavam. A respiração ainda estava pesada. Cada vitória tinha um custo, e aquele custo se manifestava claramente. Ainda assim, havia uma sensação de realização difícil de explicar. Ele tinha enfrentado medo, aceitado ajuda, respeitado limites. No fim da tarde, Helena ligou para saber como ele estava. Augusto disse que estava cansado, mas bem. Ela contou que muitas pessoas haviam comentado sobre a caminhada, que o abrigo tinha recebido novas perguntas sobre a adoção de animais com deficiência. Disse que a história de Caramelo estava fazendo diferença. Augusto desligou o telefone e olhou para o filhote dormindo tranquilo. Sentiu uma gratidão profunda. Não pela atenção recebida, mas pelo caminho percorrido juntos. Naquela noite, dormiu cedo. O corpo pediu descanso, e a mente, finalmente, encontrou silêncio. Caramelo dormiu perto da cama, respirando de forma regular. A casa parecia mais viva, mesmo no escuro. O dia da caminhada tinha terminado, mas algo havia começado ali. Uma nova forma de olhar o mundo, de aceitar fragilidades, de caminhar mesmo quando o chão não é totalmente visível. Os dias que se seguiram à caminhada trouxeram uma mudança silenciosa na rotina de Augusto e Caramelo. Nada parecia drasticamente diferente à primeira vista, mas havia um novo ritmo no ar, como se o tempo tivesse aprendido a andar junto com eles. O corpo de Augusto ainda sentia o esforço do evento. As pernas permaneciam doloridas, e ele passou a acordar um pouco mais tarde, respeitando os sinais do próprio limite. Caramelo, por sua vez, descansava mais, passando longos períodos deitado nos cantos preferidos da casa. A casa parecia ter absorvido a experiência. O banco do quintal, o tapete da sala, o portão rangendo ao abrir. Tudo carregava uma memória recente. Augusto percebia isso nos pequenos gestos. Ao caminhar pela casa, tocava os móveis com mais atenção, como se confirmasse que tudo ainda estava ali. Em alguns momentos, fechava os olhos e deixava que o som dos passos e a respiração de Caramelo guiassem. Não era um exercício forçado, mas uma curiosidade crescente. Helena manteve contato frequente. Ligava para saber como estavam, comentava as repercussões da caminhada. O abrigo havia recebido mais visitas. Algumas pessoas perguntavam, especificamente por animais com necessidades especiais. Ela não escondia a alegria, mas também mantinha os pés no chão. Sabia que mudanças reais aconteciam aos poucos.
Em uma dessas ligações, Helena contou que o abrigo estava pensando em adaptar a forma de apresentar os cães, destacando habilidades em vez de limitações. Augusto ouviu em silêncio, sentindo uma satisfação discreta. Nunca havia imaginado que sua escolha teria um impacto além da própria casa. Dona Celina também passou a aparecer com mais frequência. Levava frutas, pães, notícias do bairro. Comentava que as pessoas falavam de Caramelo com carinho. Algumas senhoras perguntavam como ele se orientava. Outras diziam que haviam repensado antigas ideias sobre cães com deficiência. Para Dona Celina, aquilo era motivo de orgulho coletivo. Nem tudo, porém, era simples. Alguns dias após a caminhada, Caramelo apresentou sinais de cansaço excessivo. Dormia mais do que o habitual e demonstrava menos interesse nas caminhadas. Augusto percebeu e reduziu o ritmo imediatamente. Passou a sair apenas até o portão, deixando que o filhote sentisse o ar da rua sem esforço. Essa adaptação trouxe frustração. Augusto temia estar regredindo, mas sabia que insistir teria um custo maior. Esses dias mais lentos trouxeram momentos de vulnerabilidade. Augusto sentava-se na sala e sentia a solidão se aproximar novamente, não de forma avassaladora, mas sutil. Perguntava-se se estava exigindo demais de si e de Caramelo. Pensava no futuro, nos limites que poderiam surgir. Esses pensamentos não tinham respostas imediatas. Em uma tarde nublada, Helena apareceu sem aviso. Encontrou Augusto sentado no sofá, com Caramelo deitado aos seus pés. O ambiente estava quieto. Ela percebeu o cansaço no rosto dele e perguntou como estava se sentindo de verdade. Augusto demorou a responder. Depois, com palavras simples, disse que estava feliz, mas cansado. Disse que tinha medo de não conseguir manter aquele ritmo no longo prazo. Helena ouviu com atenção. Disse que não havia obrigação de provar nada. Que a caminhada já tinha cumprido seu papel. Que agora o mais importante era o bem-estar deles. Essas palavras trouxeram alívio. Augusto sentiu o peso diminuir um pouco. Nos dias seguintes, a rotina foi ajustada novamente. Augusto passou a criar pequenas atividades dentro de casa para estimular Caramelo sem exigir esforço físico. Brinquedos sonoros, comandos simples, momentos de descanso ao sol. O filhote respondia bem. Parecia até mais tranquilo, menos ansioso. Em um desses momentos, Augusto percebeu algo novo. Caramelo passou a se posicionar de forma estratégica quando Augusto se levantava da cadeira. Ficava próximo, como se antecipasse a necessidade de apoio. Em algumas ocasiões, Augusto apoiou a mão no dorso do cachorro para se equilibrar. Esse gesto simples trouxe uma emoção profunda. A inversão de cuidado tornava-se cada vez mais evidente. A visão de Augusto continuava a exigir atenção. Em algumas tardes, a luz parecia excessiva. Ele passou a usar óculos escuros ao sair. Não comentava muito sobre isso, mas adaptava a rotina com cuidado. Em vez de negar as mudanças, passou a aceitá-las como parte do processo. O bairro também mudava. As caminhadas solidárias não se repetiram imediatamente, mas o impacto permanecia. Um pequeno grupo de moradores começou a organizar encontros semanais na praça, sem formalidade, apenas para conversar e trocar experiências. Augusto foi convidado algumas vezes. Nem sempre ia, mas quando ia, sentia-se parte de algo maior. Em um desses encontros, uma senhora se aproximou e contou que havia adotado um cachorro mais velho do abrigo. Disse que a história de Caramelo tinha influenciado sua decisão. Augusto ouviu com atenção, sentindo uma emoção discreta. Não se sentia responsável, mas parte de uma corrente de pequenas mudanças. Caramelo acompanhava esses encontros com calma. Deitava perto de Augusto, atento às vozes. Parecia reconhecer alguns sons, algumas risadas. Não se agitava. Apenas estava presente. Em casa, os dias seguiam um ritmo mais suave. O rádio continuava ligado em volume baixo. As cantigas ainda faziam parte da rotina. Augusto percebeu que cantar já não era apenas uma ferramenta para orientar Caramelo. Era algo que o acalmava também. Uma tarde, enquanto cantava, sentiu a voz falhar. Parou por um instante, respirou fundo e continuou. Caramelo levantou a cabeça, atento. Aquele pequeno momento de fragilidade reforçou a conexão entre os dois. O tempo avançava. O ano caminhava para metade. As estações mudavam, trazendo novas cores e sons.
A casa de Augusto acompanhava essas transformações. As plantas do quintal cresciam. O limoeiro começava a dar frutos. O cheiro do ambiente mudava. Helena voltou a ligar com uma novidade. O abrigo havia decidido criar um pequeno material contando a história de Caramelo, sem expor detalhes pessoais, apenas mostrando a possibilidade de adaptação. Perguntou se Augusto se sentiria confortável. Ele pensou por alguns segundos e disse que sim, desde que tudo fosse feito com respeito. Essa decisão trouxe um misto de orgulho e receio. Augusto não queria ser visto como exemplo ideal. Sabia que a realidade era feita de cansaço, dúvidas e ajustes constantes. Helena garantiu que isso seria respeitado. Caramelo, alheio a essas discussões, continuava vivendo o presente. Cada som, cada cheiro, cada toque. Sua confiança no ambiente e nas pessoas era evidente. Ele não enxergava, mas parecia perceber o mundo com uma profundidade diferente. Em uma noite tranquila, Augusto sentou-se no quintal com Caramelo ao lado. O céu estava limpo, e as estrelas apareciam tímidas. O ar estava fresco. Augusto pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro encontro na feira. Pensou no medo, na decisão, no esforço diário. Sentiu uma gratidão profunda. Não por ter mudado a vida de um cachorro, mas por ter permitido que a própria vida se transformasse. A caminhada mais importante não tinha sido na praça, mas dentro de si. O quinto mês chegou trazendo dias mais longos e uma luz diferente que atravessava a casa logo nas primeiras horas da manhã. O calor começava a se intensificar, e Augusto passou a abrir as janelas mais cedo, deixando o ar circular. Caramelo reconhecia o som da janela se abrindo e se levantava devagar, espreguiçando-se antes de caminhar até o ponto da casa onde o sol batia com suavidade. A rotina estava mais ajustada. Não havia mais pressa para cumprir horários rígidos. Augusto aprenderá a escutar o próprio corpo e também os sinais de Caramelo. Algumas manhãs eram mais ativas, outras mais silenciosas. Essa flexibilidade trouxe um equilíbrio novo, menos tenso, mais consciente. Helena apareceu em uma dessas manhãs com uma pasta simples de papel. Dentro, havia rascunhos do material que o abrigo pretendia divulgar. Textos curtos, fotos tiradas à distância, sempre respeitando o espaço de Augusto e Caramelo. Ela explicou que o objetivo não era comover, mas informar, mostrar que a adaptação era possível. Quando havia paciência e comprometimento. Augusto folheou os papéis com cuidado. Aproximou o rosto para enxergar melhor, passando os dedos pelas folhas. Reconheceu algumas frases, algumas ideias que tinham surgido nas conversas ao longo dos meses. Sentiu-se representado, mas também exposto. Pediu alguns dias para pensar antes de autorizar a divulgação. Helena compreendeu e não insistiu. Nesse mesmo período, uma nova presença começou a surgir na rotina. Um jovem chamado Rafael, voluntário recente do abrigo, passou a acompanhar Helena em algumas visitas. Ele estava aprendendo sobre o trabalho com animais e demonstrava curiosidade genuína. Aproximava-se de Caramelo com cuidado, falava com voz baixa e observava atentamente como o filhote se orientava pelo espaço. Rafael tinha uma motivação clara. Ele havia crescido com um avô que também enfrentava limitações físicas e via na história de Augusto algo familiar. Observava com respeito, aprendendo mais pelo silêncio do que pelas perguntas. Caramelo reagia bem à presença do jovem. Reconhecia a voz, aceitava o toque. Em um desses encontros, Rafael trouxe um brinquedo diferente, feito de material simples, que emitia um som mais suave. Caramelo gostou imediatamente. Augusto percebeu como pequenas novidades, quando apresentadas com cuidado, podiam enriquecer a rotina do filhote. Enquanto isso, o bairro seguia em transformação. As conversas sobre adoção consciente continuavam. Algumas pessoas procuravam Helena para saber mais. Outras apenas comentavam entre si. Não era uma mudança ruidosa, mas constante. Augusto começou a frequentar com mais regularidade os encontros na praça. Sentava-se em um banco, sempre no mesmo lugar, e deixava Caramelo deitar aos seus pés. Conversava pouco, mas ouvia muito. Sentia-se parte daquele espaço, mesmo sem ocupar o centro das atenções. Em uma dessas tardes, uma senhora se aproximou e contou que estava pensando em adotar um cachorro cego. Perguntou como era a rotina, quais eram as maiores dificuldades. Augusto respondeu com sinceridade. Falou do cansaço, das adaptações, dos momentos de dúvida. Não romantizou. Ainda assim,
a senhora saiu dali com um sorriso esperançoso. Essas conversas despertaram em Augusto uma reflexão mais profunda. Ele começou a escrever pequenas anotações em um caderno antigo. Não eram textos organizados, apenas pensamentos soltos, observações do dia a dia. Escrevia sobre os sons que orientavam Caramelo, sobre as pausas necessárias, sobre o valor da repetição. Escrever ajudava a organizar as ideias e a lidar com as próprias emoções. Caramelo, por sua vez, parecia mais confiante a cada dia. Movia-se pela casa com naturalidade, raramente esbarrando. Reconhecia a proximidade de Augusto pelo som da respiração e pelo ritmo dos passos. Em alguns momentos, parecia antecipar movimentos, posicionando-se estrategicamente. Uma tarde trouxe um desafio inesperado. Um novo vizinho mudou-se para a casa em frente. O barulho de mudança, móveis sendo arrastados, vozes desconhecidas. Caramelo ficou inquieto. Andava de um lado para o outro, sem encontrar um lugar confortável. Augusto tentou acalmá-lo com a voz, mas o excesso de estímulos dificultava. Ele então teve uma ideia. Pegou o rádio e colocou uma música baixa, constante. Um som familiar que preenchia o ambiente. Aos poucos, Caramelo se acalmou. Deitou-se perto da caixa de som, respirando mais tranquilo. Aquela solução simples mostrou, mais uma vez, a importância de recursos apresentados ao longo da história. No dia seguinte, Augusto conversou com um novo vizinho. Explicou a situação de Caramelo e pediu, com gentileza, que evitasse barulhos muito abruptos por alguns dias. O vizinho compreendeu e se mostrou solícito. Essa interação trouxe um sentimento de segurança. Augusto percebeu que pedir ajuda era possível e, muitas vezes, bem recebido. Helena voltou a falar sobre o material do abrigo. Disse que algumas histórias estavam sendo preparadas, e que a de Caramelo poderia ajudar a abrir portas. Augusto pensou nas anotações do caderno, nas conversas na praça, nas pessoas impactadas. Decidiu autorizar, desde que pudesse revisar o texto final. Helena concordou. Essa decisão trouxe uma nova fase. Fotos foram tiradas com cuidado, sempre em momentos tranquilos. Textos foram ajustados. Augusto lia tudo com atenção, sugeria mudanças. Queria que a história fosse real, com desafios e adaptações, não apenas superação. Caramelo não entendia nada disso. Para ele, o importante era a rotina, o contato, os cheiros. Ainda assim, sua presença tranquila nas fotos refletia o vínculo construído. Com a divulgação do material, o abrigo percebeu um aumento no interesse por animais com necessidades especiais. Helena comentava isso com cuidado, sem euforia. Sabia que cada adoção exigia comprometimento. Augusto sentia orgulho, mas também um senso de responsabilidade. Passou a reforçar, sempre que falava com alguém interessado, que a decisão precisava ser consciente. Não era apenas uma história bonita. Era uma escolha diária. Em casa, os dias seguiam. O limoeiro do quintal começou a soltar frutos maduros. O cheiro cítrico se espalhava pelo ar. Caramelo parecia gostar daquele aroma. Aproximava-se do pé da árvore e ficava ali, explorando o espaço com o focinho. Uma noite quente trouxe um momento de introspecção. Augusto sentou-se no quintal, olhando o céu. Pensou no futuro, nas mudanças que ainda viriam. Sentiu um leve medo, mas também uma confiança nova. Sabia que não controlava tudo, mas também sabia que tinha aprendido a se adaptar. Caramelo aproximou-se e deitou ao seu lado. O contato simples trouxe conforto. Augusto passou a mão pelo pelo do cachorro e sorriu, um sorriso tranquilo. A história deles continuava sendo escrita, dia após dia, não em grandes eventos, mas nos detalhes, nas escolhas pequenas, na convivência construída com paciência. O sexto mês trouxe uma mudança perceptível no bairro. As ruas começaram a ficar mais movimentadas com a aproximação das festividades locais, e o som das vozes, dos passos e dos pequenos veículos se espalhava com mais intensidade. Augusto percebeu que precisava reorganizar a rotina de Caramelo, já que o filhote se assustava com os ruídos desconhecidos. Começou a planejar pequenas saídas em horários diferentes, aproveitando momentos mais calmos para que Caramelo pudesse explorar a rua sem sobrecarga. Cada passo era calculado, cada pausa medida, mas a confiança do cachorro continuava firme. Uma manhã clara, Augusto recebeu uma ligação inesperada de Helena. Ela queria combinar uma visita do fotógrafo do abrigo,
que produziria imagens para uma campanha mostrando a rotina de animais com necessidades especiais. Augusto sentiu um frio na barriga. Não gostava de ser observado, e sabia que Caramelo poderia se assustar com pessoas novas. Ainda assim, concordou, porque via ali uma oportunidade de abrir caminhos para outras adoções conscientes. Quando o fotógrafo chegou, trouxe equipamentos leves e sons discretos. Augusto apresentou Caramelo aos poucos. Primeiro deixou que o filhote sentisse o cheiro, depois que reconhecesse a voz. Cada clique da câmera era acompanhado de pausas, de elogios e de momentos de descanso. Caramelo, acostumado à rotina e a comandos, começou a responder com naturalidade, aproximando-se do fotógrafo, seguindo a voz de Augusto, deitando-se e mostrando sua confiança. Augusto observava cada gesto, atento, sentindo um orgulho silencioso. Durante os dias seguintes, Augusto percebeu algo novo em Caramelo. Ele começou a explorar áreas da casa com maior autonomia. Movia-se pelo quintal com mais segurança, conseguia encontrar objetos pelo som que emitia ou pelo cheiro, e até indicava quando queria água ou comida. Cada pequena vitória era comemorada com palavras suaves, com carinho, mas também com o reconhecimento de que cada avanço exigia esforço e atenção. No bairro, algumas famílias começaram a comentar sobre a presença de Caramelo e a caminhada realizada meses antes. Algumas queriam adotar, outras apenas observar e aprender com a experiência. Augusto começou a sentir um impacto maior da sua história, não como um herói, mas como alguém que construiu uma rotina cuidadosa, consciente e respeitosa. Um dia, enquanto Augusto organizava o quintal, ouviu o som de crianças brincando nas proximidades. Caramelo reagiu com cautela, andando de forma hesitante até o banco, onde se deitou. Augusto percebeu que ainda existiam obstáculos. O cachorro precisava de tempo para se acostumar com barulhos repentinos, pessoas desconhecidas e mudanças na rotina. Adaptou os passeios, evitando horários de maior movimento, e apresentou estímulos gradualmente, sempre com cuidado de não pressionar o filhote. Em paralelo, Rafael, o jovem voluntário, continuava a visitar. Ele passou a auxiliar Augusto em pequenos exercícios de estímulo. Juntos, desenvolveram brincadeiras que ajudavam Caramelo a se orientar pelo espaço usando sons, cheiros e movimentos. Augusto percebeu que, ao permitir essa interação, não apenas Caramelo ganhava confiança, mas também se fortalecia a rede de apoio que surgia ao redor deles. Em uma tarde de céu limpo, Helena trouxe notícias animadoras. Algumas pessoas haviam mostrado interesse em adotar cães com necessidades especiais depois de conhecer a história de Caramelo. Augusto ouviu com atenção, sentindo uma mistura de alegria e responsabilidade. Sabia que nem todos estariam preparados, que o processo exigiria paciência e dedicação. Enquanto conversavam, um imprevisto trouxe tensão. Um cachorro desconhecido entrou no quintal durante a visita, assustando Caramelo. Ele recuou e latiu, demonstrando insegurança. Augusto agiu rapidamente, usando a voz firme e a guia adaptada para acalmar o filhote. O incidente durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para mostrar que, mesmo com todo o progresso, desafios inesperados surgiriam. A lição foi clara: cada conquista exigia atenção constante, cuidado e paciência. Nos dias seguintes, Augusto passou a reforçar a confiança de Caramelo com exercícios mais simples, voltando à base do aprendizado. Pequenas caminhadas dentro de casa, exploração controlada do quintal e momentos de interação com Rafael e Helena ajudaram a reforçar a segurança do filhote. Cada atividade era acompanhada de elogios, palavras suaves e gestos de afeto. Augusto percebeu que a confiança de Caramelo não era apenas consequência de adaptação, mas também do vínculo emocional profundo que haviam construído. Enquanto isso, o bairro continuava a mudar com a aproximação das festividades locais. Bancas de frutas, artesanato, cafés improvisados e pequenas apresentações culturais enchiam as ruas de cores, sons e cheiros. Augusto observava o fluxo, ajustando a rotina de Caramelo para que pudesse participar do ambiente sem estresse. Introduzia o filhote gradualmente aos sons de música, ao aroma de comida, ao contato de pessoas. Cada avanço era comemorado silenciosamente, sem pressa. Em uma noite de sexta-feira, após o entardecer, Augusto e Caramelo sentaram-se no quintal. O céu estava limpo, e a brisa carregava o aroma das flores e dos frutos do limoeiro. Augusto passou a mão pelo pelo do filhote e percebeu a evolução de cada detalhe: o caminhar confiante, a capacidade de localizar objetos pelo som, a paciência diante de estímulos novos. Caramelo olhou para ele e abanou o rabo levemente,
um gesto simples que carregava a profundidade de meses de aprendizado. Na semana seguinte, Helena trouxe o material final do abrigo. Fotos, textos e pequenas orientações sobre como apresentar a história de Caramelo. Augusto leu com atenção, fazendo ajustes discretos, sempre preocupado em manter a autenticidade. A divulgação trouxe respostas imediatas, mensagens de pessoas interessadas, visitas de curiosos, perguntas sobre cuidados específicos. Augusto respondeu com calma, explicando a importância da rotina, da paciência e do compromisso diário. Em paralelo, uma reviravolta inesperada ocorreu. Um grupo de vizinhos começou a propor a criação de uma pequena área de convivência para cães na praça próxima. A ideia era simples: permitir que cães e tutores tivessem um espaço seguro para socializar. Helena viu ali uma oportunidade de expandir o impacto da história de Caramelo. Augusto, inicialmente hesitante, concordou em participar da conversa, oferecendo sugestões baseadas na experiência adquirida com o filhote. A construção do espaço trouxe desafios. Reuniões, negociações, ajustes na planta e preocupações com a acessibilidade. Augusto sentiu novamente o peso da responsabilidade, mas também percebeu que, ao compartilhar a experiência, estava ajudando outros. Caramelo, por sua vez, acompanhava os encontros com atenção. O cheiro de tinta, madeira e grama recém-cortada estimulava o filhote de formas novas, mas ele se mantinha calmo, confiando na presença de Augusto. Nos dias seguintes, Augusto passou a preparar Caramelo para experimentar um novo espaço. Pequenos treinos, exploração do entorno e adaptação aos sons diferentes da praça fizeram parte da rotina. Cada passo era acompanhado de elogios, reforço positivo e pausas. A confiança do filhote crescia, assim como a sensação de propósito em Augusto. O mês fechou com um sentimento de conquista silenciosa. Nenhum grande evento havia ocorrido, mas pequenas vitórias se acumulavam. Caramelo caminhava com segurança, explorava novos espaços, interagia com pessoas desconhecidas de forma tranquila. Augusto percebia que a história deles não era apenas sobre adaptação, mas também sobre construção de confiança, empatia e conexão com a comunidade. Na noite que fechou o sexto mês, Augusto e Caramelo sentaram-se juntos no quintal. O céu estrelado refletia a calmaria do bairro. Augusto passou a mão pelo pelo do filhote, sentindo cada fio, cada curva do corpo. Caramelo descansava ao seu lado, respirando tranquilo. O silêncio não era vazio, mas carregado de experiência, aprendizado e cumplicidade. Augusto percebeu que o que tinham conquistado não se media em eventos grandiosos, mas na profundidade da conexão, na capacidade de enfrentar obstáculos diários e na coragem de seguir, sempre juntos. O sétimo mês trouxe uma expectativa silenciosa. Augusto sentia que algo estava prestes a se concretizar, embora não pudesse definir exatamente o que. Caramelo estava mais confiante do que nunca, movendo-se pelo quintal com naturalidade, explorando cantos que antes evitava e respondendo aos comandos com segurança. Cada gesto do filhote refletia meses de paciência, treinamento e vínculo emocional profundo. O cachorro não via, mas conseguia perceber o mundo de uma forma extraordinária, sentindo cada som, cheiro e vibração. Uma manhã clara, Augusto decidiu levar Caramelo a uma caminhada mais longa do que o habitual. O bairro ainda estava calmo, com poucos carros e pessoas, o que ajudaria o filhote a se orientar com facilidade. Helena havia sugerido essa experiência gradual como parte do fortalecimento da confiança de Caramelo, e Rafael se ofereceu para acompanhar, trazendo um brinquedo sonoro que o filhote adorava. Augusto aceitou, sentindo um misto de entusiasmo e cautela. Ao sair, o sol iluminava a rua de forma suave, refletindo nas paredes das casas e nas folhas das árvores. O ar estava fresco, carregado de aromas do café recém-passado e das flores do bairro. Caramelo seguia próximo, atento à voz de Augusto e aos sons do guia adaptado. Cada passo era cuidadosamente medido, cada pausa respeitava os limites do filhote. Mas havia uma energia diferente naquele dia, uma sensação de antecipação que Augusto não conseguia explicar. Enquanto caminhavam, encontraram crianças brincando na calçada. Caramelo hesitou por alguns segundos, mas Augusto cantou suavemente uma das cantigas que haviam se tornado rotina. O filhote avançou, confiante, aproximando-se das crianças de forma curiosa, sem medo. Elas se encantaram imediatamente, aproximando-se lentamente e permitindo que Caramelo a cheirasse. O cachorro respondeu com leveza, abanando o rabo e deitando-se para se acostumar com os novos estímulos. Augusto sorriu,
percebendo que o filhote havia conquistado confiança não apenas dentro de casa, mas também no mundo externo. A caminhada seguiu até a praça do bairro, onde o novo espaço de convivência para cães já estava parcialmente concluído. O local era simples, mas cuidadosamente planejado: cercas baixas, bancos, pequenas rampas e brinquedos adaptados. Augusto sentiu uma emoção silenciosa ao perceber que aquilo era resultado de meses de esforço, aprendizado e compartilhamento de experiências. Caramelo explorava o espaço, farejando cada canto, aproximando-se de outros cães com cautela, mas também curiosidade. Rafael trouxe um pequeno estímulo sonoro, um brinquedo que Caramelo adorava. O filhote correu em direção ao som, guiando-se pelo ouvido, e trouxe o brinquedo de volta para Augusto. O idoso aplaudiu suavemente, sentindo uma onda de alegria profunda. Cada avanço de Caramelo era uma vitória, e a conquista daquele espaço compartilhado simbolizava meses de dedicação e paciência. Enquanto os dias passavam, a praça se tornou um ponto de encontro para vizinhos e voluntários. Pessoas que antes apenas observavam começaram a participar. Crianças, adultos e outros cães conviviam respeitando limites e sinais de cada um. Augusto percebeu que, sem perceber, aquela história havia criado uma rede de apoio e empatia dentro da comunidade. Caramelo era o centro silencioso desse movimento, seu exemplo de adaptação e confiança inspirando todos ao redor. Uma tarde, Helena trouxe novidades que emocionaram Augusto profundamente. O abrigo tinha recebido a visita de uma senhora idosa que queria adotar um cachorro com necessidades especiais. Ela conhecera a história de Caramelo através do material divulgado e queria oferecer um lar para um cão que precisasse de atenção e paciência. Augusto ouviu atentamente, sentindo um orgulho silencioso. Não era apenas sobre Caramelo, mas sobre o impacto que a história deles poderia ter na vida de outros animais. Nos dias seguintes, Augusto e Caramelo continuaram a rotina, mas agora havia uma sensação de celebração constante. Cada passeio era um pequeno evento, cada conquista de Caramelo trazia alegria. O filhote já não se assustava com sons desconhecidos, respondia a pessoas novas com confiança e explorava espaços com curiosidade. Augusto percebia que o vínculo entre eles havia se tornado quase telepático. O cachorro parecia antecipar suas intenções, posicionando-se para apoiar, indicar ou simplesmente oferecer conforto. Um dia ensolarado, enquanto caminhavam pelo bairro, Augusto percebeu olhares de admiração. Pessoas paravam, algumas comentavam sobre a evolução de Caramelo. Outras apenas observavam com respeito. Ele sentiu uma emoção silenciosa, percebendo que a jornada não havia sido apenas deles, mas de todos que compartilharam o espaço, a atenção e a empatia. A cada passo, Augusto lembrava das dificuldades enfrentadas, o medo inicial, a necessidade de adaptação, os dias de cansaço, as pequenas frustrações. Mas cada um desses momentos tinha um valor inestimável. Sem eles, a confiança, o vínculo e a autonomia de Caramelo não teriam se desenvolvido da mesma forma. Augusto sentiu que a vitória não era apenas do filhote, mas de ambos, conquistada com esforço visível, paciência e amor. Em uma tarde quente, Augusto decidiu levar Caramelo ao quintal novamente, para celebrar de forma simples. Trouxe brinquedos, colocou água fresca e sentou-se ao lado do cachorro. Caramelo deitou-se próximo, abanando o rabo suavemente. Augusto passou a mão pelo pelo macio e sentiu uma emoção intensa. Cada desafio superado, cada obstáculo enfrentado, cada momento de vulnerabilidade havia levado àquele instante de pura conexão. O final do dia trouxe uma surpresa inesperada. Rafael apareceu com uma pequena câmera e sugeriu registrar um vídeo mostrando a rotina de Caramelo no espaço da praça e em casa. Augusto, inicialmente hesitante, concordou. O jovem explicou que o objetivo era inspirar outras pessoas, mostrar que limitações não definem capacidade e que a paciência e o vínculo emocional eram fundamentais. Augusto aceitou, sabendo que poderia controlar o que seria mostrado. As filmagens foram simples, mas cheias de emoção. Caramelo guiava-se pelo som, explorava o ambiente e interagia com crianças e outros cães com naturalidade. Augusto comentava cada gesto, explicava cada ação, mostrando como cada conquista era fruto de esforço e dedicação. Ao final, todos perceberam que a história de Caramelo era muito mais que a trajetória de um cachorro cego. Era um exemplo de resiliência, conexão e empatia. Ao cair da tarde, Augusto caminhou com Caramelo até o portão de casa. O céu estava pintado de cores quentes, e o aroma das flores e do limoeiro preenchia o ar. O cachorro parecia sentir a tranquilidade daquele momento,
deitando-se ao lado do idoso e descansando com segurança. Augusto passou a mão pelo pelo do filhote, emocionado. O caminho percorrido, os obstáculos enfrentados e cada pequeno esforço tinham levado àquele instante de felicidade plena. Nos dias seguintes, a praça tornou-se um ponto de encontro consolidado. Augusto e Caramelo eram recebidos com carinho e respeito. Crianças aprendiam a respeitar os limites dos cães, adultos se inspiravam na história de paciência e dedicação. A comunidade havia se transformado de maneira sutil, mas concreta, mostrando que pequenas ações podem gerar mudanças duradouras. Em casa, Augusto continuava suas anotações e reflexões. Escrevia sobre cada avanço de Caramelo, sobre os desafios enfrentados, sobre os pequenos detalhes que faziam a diferença. Cada página trazia não apenas registros, mas aprendizados. Caramelo descansava próximo, atento a cada som, cada movimento. O vínculo entre eles havia se tornado inquebrável, uma parceria construída com amor, paciência e respeito. O dia final da história trouxe um momento que Augusto jamais esqueceria. Helena, Rafael e alguns vizinhos organizaram uma pequena celebração na praça. Não havia grande alarde, apenas reconhecimento e carinho. Pessoas que haviam acompanhado a trajetória de Caramelo trouxeram presentes simples, brinquedos, guloseimas, palavras de incentivo. O cachorro estava no centro, explorando o espaço, recebendo atenção e oferecendo confiança. Augusto observava, emocionado. Cada pessoa que se aproximava, cada gesto de carinho, cada olhar de compreensão, refletia a trajetória construída ao longo de meses. Caramelo brincava com naturalidade, demonstrando autonomia, confiança e alegria. Era a recompensa de um trabalho silencioso, de uma paciência constante e de um vínculo verdadeiro. Quando a celebração terminou, Augusto e Caramelo caminharam pelo bairro, sentindo o ar fresco da noite. O céu estava estrelado, e a sensação de missão cumprida preenchia o coração do idoso. Cada passo do filhote, cada gesto de interação, cada som reconhecido, era prova de que limites podem ser superados quando existe dedicação, empatia e amor. Ao chegar em casa, Augusto preparou um pequeno jantar e sentou-se com Caramelo ao lado. O cachorro descansava, tranquilo, respirando suavemente. Augusto passou a mão pelo pelo dele e sorriu. Sabia que aquela história não era apenas sobre conquistas físicas ou adaptações práticas. Era sobre amor, paciência, conexão e transformação silenciosa. Enquanto olhavam o céu noturno pela janela, Augusto percebeu que cada desafio havia valido a pena. Caramelo não era apenas um filhote cego, era um exemplo vivo de superação, confiança e alegria. E, naquele momento, sentiram juntos a plenitude de uma vida transformada para sempre, um vínculo inquebrável que carregaria cada aprendizado, cada vitória e cada emoção. A história deles, construída com esforço, dedicação e paciência, havia chegado a um final feliz, mas não por acaso. Cada passo, cada obstáculo, cada pequeno sacrifício havia criado um caminho sólido, emocional e inspirador. Caramelo e Augusto seguiram adiante, lado a lado, prontos para novas aventuras, com o coração leve e a certeza de que juntos eram capazes de enfrentar qualquer desafio. Fim. Você chegou até aqui? Então comente saída, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.